Com perdas de produção já consolidadas na primeira safra brasileira, o milho pode ter um mercado bastante agitado nos próximos meses, com cotações valorizadas conforme já estão batendo aí os R$ 100 na Bolsa Brasileira, a B3. Para ajudar a gente a entender justamente todo esse cenário, o que tem influenciado o mercado do milho e o que a gente pode esperar daqui para frente, a gente recebe aqui o Stefan Podsclan, ele que é consultor de grãos e projetos na Agrifato, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Stefan, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os espectadores do Notícias Agrícolas, um prazer estar aqui falando com vocês. Stefan, vamos começar falando então dessa primeira safra de milho aqui no Brasil, né? Muita dificuldade com falta de chuvas, perdas aparecendo nos estados, principalmente lá os estados do sul. O que a gente já pode considerar consolidado de perdas daquela estimativa inicial que a gente tinha para essa primeira safra? Guilherme, primeiro olhando, né, os números oficiais que saem divulgados aí pela Conab, apesar do leve atraso aí na divulgação entre a realidade do campo e quando saem as estimativas oficiais, a gente já tem uma perda consolidada aí da ordem de 5 a 6 milhões de toneladas na safra, no milho primeira safra. Essa perda localizada principalmente aí na região sul. As informações que chegam até a gente dos órgãos oficiais também, DERAL, a EPAGRE em Santa Catarina, a própria Emater, que ainda não trouxe um número mais aprofundado, mas a gente trabalha aí, né, principalmente a região sul, com uma ordem aí de perdas de 40% mais ou menos. Principalmente aí o estado mais castigado, Rio Grande do Sul, seguido por Santa Catarina, e depois o Paraná, que ainda tem, né, vamos dizer, culturas, o plantio de milho é um pouco mais tardio, às vezes as lavouras tardias ainda conseguem expressar uma recuperação pequena, né, não vamos colocar aí que você teria uma recuperação total de potencial produtivo, dada os 50, 60 dias de estiagem que aconteceram em algumas regiões, especialmente a metade oeste do estado, e isso pode trazer, né, vai trazer a quebra, mas essas chuvas que estão chegando no Paraná aí nessa última semana pode ajudar as lavouras que estão em enchimento de grãos, né? Principalmente a metade leste do estado, região de Ponta Grossa, Guarapuava, que é a principal região produtora de milho primeira safra do estado do Paraná. Já no Rio Grande do Sul, a situação é irreversível, e Santa Catarina ele tem um pouco ainda de potencial de recuperação, não igual ao Paraná, mas ela fica no meio do caminho ali em termos de perda de produção entre Paraná e Rio Grande do Sul. O que a gente pode acrescentar, né, é que os demais estados da região Sudeste, Nordeste, São Paulo, Minas, Bahia, Goiás, esses estados que são importantes também produtores de milho primeira safra, e o Mapito aí também que vem com o crescimento de área, ele pode ajudar a trazer uma compensação parcial, mas ela não vai minimizar em termos reais, né, o que já foi perdido, que já é consolidado, e também em reflexo de preço pode trazer algum relaxamento momentâneo, mais localizado, pontual nessas regiões, mas para a região sul do Brasil, né, e vamos colocar sudeste e parte do centro-oeste, os preços do milho tendem a continuar aí valorizados e num patamar aí acima, pelo menos, dos 90, próximo dos R$ 95 a saca, que é o que a gente enxerga aí para o decorrer desse primeiro semestre. E aí, Stefan, essa produção da primeira safra é bastante destinada para o mercado interno, né, para esse consumo até dentro dos próprios estados. Diante dessas perdas grandes de 5, 6 milhões de toneladas, como é que fica essa demanda desses estados do sul? Eles vão precisar buscar esse grão em outros estados? Você comentou aí, né, outros produtores de primeira safra podendo compensar um pouquinho essa necessidade, mas onde é possível para esse consumidor de milho lá do sul buscar esse grão nesse momento? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina
e o Paraná, né, os 3 estados consomem muito milho, né, dada a concentração aí de produção de aves e suínos, que responde aí pela grande maioria do Brasil. Eles vão ter que buscar o milho em Mato Grosso do Sul, em São Paulo, até mesmo o milho que tiver disponível no Paraná. Ainda tem milho chegando de importação, né? Esse mês de janeiro a gente totalizou até o último dado do SECEX aí cerca de 170 mil toneladas, mas a gente já começa também a olhar como que fica a questão da importação para esse ano, dada a situação dos nossos países vizinhos. O Paraguai e a Argentina também sofreram aí perdas severas, né? A Argentina ainda tem um potencial de uma safra em patamares abaixo da normalidade, mas um volume que dá condições para ela se manter no mercado internacional e fornecer milho. Mas a região sul do Brasil ela vai ter que olhar tanto a paridade de importação, né, do milho vindo do Paraguai e da Argentina, e também a conta do mercado interno para ver se é viável buscar milho em São Paulo, Mato Grosso do Sul, ou até mesmo outras localidades como Mato Grosso. E aí, Stefan, esse cenário, né, dessa aperto de oferta, essa dificuldade em buscar esse milho, deve durar até quando? Deve ser ali uma coisa desse primeiro semestre até a chegada da safrinha? A gente enxerga que sim, Guilherme. A princípio, né, o milho primeira safra, mesmo ele vindo em boas condições aí em outros estados, o consumo ele é localizado na região sul. Um ponto que a gente tem que olhar da parte da demanda do milho são os custos de produção para aves e suínos que estão com margens bem apertadas já com o milho nesses patamares aí próximos de R$100 já no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, provavelmente, né, a gente vai ter algum rearranjo na questão da produção de aves e suínos, na questão do alojamento, e que isso pode trazer algum reflexo, mas ainda muito pontual e talvez não venha refletir em termos reais numa possível redução de demanda ou até mesmo redução de preço do milho em larga escala, né? Acredito que sejam questões mais pontuais, ajustes, que não vai se refletir muito em desvalorização. A gente pode ter um momento de acomodação dos preços do milho com o avanço da colheita do milho primeira safra em São Paulo, em Minas, no Paraná, mas ele não vai trazer aí, né, uma situação de conforto. Então, a partir de abril, pelo menos aí, e dependendo das condições climáticas para o milho segunda safra, dada a continuidade do Laninha, pelo menos até meados de abril a gente ainda enxerga aí o mercado um pouco mais estressado, com preços ainda um pouco mais elevados. A partir de abril a gente pode ter um momento de relaxamento mais claro de preços, mas dificilmente, tomando aí o CPEA como referência, né, a gente não vê ainda o preço baixar de R$90 a saca até meados de março, abril. Inclusive, né, Stefan, hoje as posições da B3 até setembro tá ali por volta dos R$90, mostrando essa força dos preços mesmo até nesses primeiros meses de chegada de safrinha, né? Exato. A gente tem alguns pontos que ajudam a sustentar os preços na B3, que além da imprevisibilidade da oferta de milho esse ano no Brasil, a gente tem o fator externo, né, preços internacionais bastante elevados, a demanda por milho nos Estados Unidos ela está mais aquecida, né, tanto o mercado local quanto para a exportação. A gente tem uma concorrência entre milho e trigo em termos de preços para nutrição animal, que é muito comum o uso do trigo em países do hemisfério norte para a ração, e o conflito entre Rússia e Ucrânia, de alguma forma, tem ajudado a estressar esses preços internacionais também, porque a Ucrânia ela é importante produtora e fornecedora global, tanto de milho quanto de trigo, principalmente ali para a região da Europa, Oriente Médio, o continente asiático. Então, esse fator internacional que é demanda nos Estados Unidos aquecida, conflito no leste europeu, acrescentando ainda a diminuição da safra na Argentina e
especulações ainda sobre a safra norte-americana, né, que a gente já começa a olhar como que vai ficar a conta diária e a competição entre milho e soja, tem ajudado aí a sustentar preços internacionais, e isso implica diretamente em preços mais elevados aqui no Brasil, até mesmo para o milho segunda safra. Stefan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário da oferta de milho aqui no Brasil, essas questões de demanda e o que a gente pode esperar para os preços daqui para frente. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, para quem precisa vender milho, né, a gente enxerga aí uma oportunidade de estar aproveitando esses patamares de preços, né? Mas para quem aí tem a necessidade, já está olhando alguma operação mais a longo prazo de aquisição de milho, a gente tem aí oportunidades tanto na B3 para fazer fixações aí, para fazer um hedge, para te ajudar, né, para ajudar o produtor a se proteger de possíveis elevações que possam vir a acontecer durante esse ano de 2022, né? A gente ainda tem um cenário muito duvidoso em termos de oferta de milho, apesar das expectativas serem muito positivas, mas a gente tem aí ferramentas que podem ajudar o produtor a trazer aí, né, a proteger o seu custo de produção, a proteger a sua margem de produção através de mercado financeiro e até mesmo aí opções de mercado a termo, fazendo algumas travas aí direto com fornecedores. Stefan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço, Guilherme. O Stefan Podsklan, ele que é consultor consultor de grãos e projetos na Agrifato, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que tem influenciado o mercado do milho nesse momento, os preços em alta que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, a Bolsa Brasileira, a B3, passando dos R$100, até o vencimento de setembro já acima dos R$90. Então, o Stefan destacando para a gente a situação de perdas de em torno de 5 a 6 milhões de toneladas na primeira safra de milho brasileira, uma situação bastante preocupante, principalmente lá no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná perdendo bastante, e são justamente os estados que mais consomem esse milho no primeiro semestre, na sua cadeia de produção de suínos, de aves. Então há essa dificuldade de abastecimento nesse momento. Os produtores de proteínas lá nesses estados vão precisar buscar o grão em outras localidades. Aí o Stefan destacando que a primeira safra foi positiva em algumas outras localidades, por exemplo, São Paulo, Bahia, os estados do Nordeste podem ser um destino para buscar esse milho para essa primeira safra, já que também outros países que costumeiramente exportam aqui para o Brasil, Paraguai e Argentina, também sofreram com essa seca, com essa falta de chuvas, que pode impactar bastante na produção deles também, dificultando ainda mais essa oferta internacional de milho. Diante de todo esse cenário, expectativa do Stefan, expectativa da Agrifato, são preços sustentados no mercado interno, pelo menos até meados de abril, flutuando ali em patamares entre R$90 e R$95, e uma perspectiva também de preços bons até mesmo para o segundo semestre, com a chegada da safrinha. Ainda há muita incerteza com essa produção da segunda safra, como os efeitos do Laninha vão se prolongar para o segundo semestre ou não, tudo isso impactando nessa dúvida de produção para essa segunda safra. É justamente isso que o Stefan destaca, que vem sustentando essas cotações futuras na B3 acima dos R$90, até mesmo para vencimentos do segundo semestre. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você continue ligado que a nossa programação volta daqui a pouquinho. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.